Crônica Novo Som mais uma vez, dessa vez é um Taramps MD 12.000.1, 12.000 watts RMS a 1 ohms. Esse amplificador é do nosso cliente José Luiz, da cidade de Barra do Choça, Bahia. Esse amplificador, pessoal, é um amplificador muito bom. Agora, se não souber usar, infelizmente acaba queimando, né? Esse amplificador aqui, o cliente estava usando ele em 8 alto-falantes em série para dar impedância de 1 ohms. Ou era 2 ohms, se eu não me engano. Só que os alto-falantes dele estavam alterados. Ele tinha dois equipamentos desse aqui. Todos os dois queimou da mesma forma. Vamos lá. Ele pegou e fez o que? Tirou, colocou um amplificador para cada 4 alto-falantes. Ligou um alto-falante, um módulo nos seus alto-falantes. Ligou o som, tudo queimou o módulo. Era para ele dar uma verificada lá e analisar se não tinha alguma coisa errada, né? Tocou bastante tempo assim esses 8 alto-falantes em série. Aí ele pegou e botou o outro módulo no mesmo lugar. O outro módulo queimou do mesmo jeito. Então o que acontece? É que ele queimou, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele queimou o kit de saída inteiro aqui, ó. Do lado mais, ó. Esse amplificador geralmente ele estoura aqui, ó. Parte as trilhas, ó. Aqui, ó, as trilhas partidas aqui, ó. Tá vendo aí? Então ele queimou o estágio de saída lá do menos inteiro. Aí queimou aqui, são 10 IRFB 4127, 10 N15V, 10 resistor de 1R. Queimou o SI8244. Tá muito caro esse equipamento, esse SI. Super caro. Aí vamos fazer uma revisão nesse equipamento. Acaba ficando caro para fazer uma manutenção no equipamento desse, porque dá muito trabalho. Olha o tanto de parafuso que tem pro cara desmontar. Só para as presilhas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 26 parafusos só na presilha. Nas presilhas de prender os MOSFETs aqui. Da fonte, estágio de fonte, estágio de saída. Além disso, tem mais uma porrada de parafusos que prende a placa, lá de fora. Então assim, dá muito trabalho para poder fazer a manutenção do equipamento desse. E acaba ficando caro, né? Porque o trabalho, além de gastar peça, que tá muito caro hoje esses componentes, que usa aqui as peças, que vai a mão de obra, né? Que dá muito trabalho para montar. Beleza? Nós vamos mostrar aí o passo a passo aí do reparo desse equipamento. E duas dicas de análise pós-reparo ou antes do reparo, para a gente analisar, para chegar à conclusão do que queimou dos componentes. Beleza? Mas assim, esses amplificadores de hoje, pessoal, eles não têm a sensibilidade que os amplificadores mais antigos tinham. O controle do gerenciamento do microcontrolador. Não tem, porque não era para queimar esse equipamento. Era para ele entrar em proteção. Entendeu? Porque a impedância estava abaixo de 1 ohms. Era para ele entrar em proteção e não queimar o equipamento. Se tem um sistema de gerenciamento eficaz, não queimaria o equipamento. Na minha opinião, seria assim. Ou você não concorda? Ele tem um sistema de proteção de impedância. O equipamento é para trabalhar com ohms. Baixou um pouquinho a impedância. Qual era a do módulo do gerenciamento? Entrar em proteção para evitar a queima do kit de saída. Porque aqui o módulo que é microcontrolado, os amplificadores que usam microcontrolador, é justamente para isso. O que é um microcontrolador? Ele é um gerenciador de funções. Ele gerencia a função de proteção, de aquecimento, de proteção, excesso de corrente, falta de tensão, excesso de tensão, baixa tensão aqui nos alto-falantes, ou seja, baixa impedância, alta impedância demais, frequência fora de faixa. Ele gerencia uma série de coisas aqui no módulo. Então ele tinha que ser mais eficaz, eu acredito. Mas vamos fazer o reparo dele aqui. Soltar uma placa aqui, pessoal. Fazer uma limpezinha nela aqui. Só mostrar melhor aqui, ó. Partiu tudo, ó. Tá vendo as trilhas partidas? Aí é porque os MOSFET entrou em curto. Como ele não tem um sistema de proteção eficaz, ele parte essas trilhas. Toda a linha MD faz isso. Toda a linha MD. E o som digital também, viu? E os Stetson também. A linha Vulcan. Todos é igual, praticamente. Os 3 módulos aí são iguais os projetos. Só muda o gerenciamento, mas é praticamente a mesma coisa. Beleza? Aqui queimou todos os MOSFET de saída. E mesmo se tivesse queimado um ou outro, eu troco todos, coloco tudo do mesmo lote. Porque isso aqui trabalha em ponte. São 10 MOSFET, trabalha 5 positivos e 5 negativos. Se eu colocar aqui
uma hipótese, que aqui nesse caso queimou todos partiu a trilha. Talvez um aqui que também não partiu a trilha, talvez ele não tenha queimado. Não queimou, não quer dizer que ele não danificou. Por quê? Porque ele recebeu o tranco, né? O tranco aqui do curto. Então a gente troca todos, coloca tudo no mesmo lote. Porque trabalha em ponte. Se fosse só 2 peças, aí sim você podia botar uma que já tinha sido usada e a outra. Mas nesse caso aqui, tem que bater todas as impedâncias internas dos MOSFETs iguais, para não ter um prejuízo desse daqui. E tem um outro defeito que dá muito nesses modos também, pessoal. Vou dar uma dica para você. É esses indutores, ó. Todos que você pegar, dá uma verificada se não tá colado na placa aqui, ó. Se não tá balançando aqui, ó, o silicone. A opção que eu coloco um isolador, um amigo isolante grande aqui de baixo. Levanta um pouquinho o indutor, coloca um amigo isolante dos dois e cola com silicone. Certo? Porque essa linha Taramps aí, todos, não vi um para não dar problema nisso aí. Da linha HD, a linha MD, 99% deles, uns indutores muito soldados aqui na placa, muito colado, pressionado na placa. E aí, ó, fica coladinho na placa, ó. Não tem nada de isolamento. Só tem uma pintura da própria placa da posição do indutor, só aquela pintura branca. Aí com o tempo de uso, vibrações, ele começa a descascar essa pintura e embaixo da pintura tá o GND do módulo. Acaba dando curto com o indutor e leva a queima também. Mas esse caso aqui, a queima não foi isso. A queima foi os alto-falantes dele alterados que levou isso aqui, essa queima. Vou arrancar todos os MOSFETs aqui, trocar todos. Antes de trocar, a dica que eu dou para vocês, fazer análise do drive SI. Geralmente queima o SI também, queima os Zeners de 15V, né? Esses aqui queima, entra em curto, abre muitas das vezes. E além disso, ele queima o SI, queima o resistor de 4R7 que tem aqui, ele abre. Danifica também a linha de 15 volts que alimenta o drive, sai desse regulador. Quando pegar, pessoal, faz sempre aquela análise. Aí tem um feedback aqui que sai aqui da saída. Sempre quando queima a saída, faça essa análise. Tem uns resistores de 27R, 33R que sai daqui do feedback, vem para aqui e eles entram em alguns modos. Nesse modo aqui, no caso, ele entra no feedback, entra no LM319. Faz essa verificação se não abriu, porque quando deu curto aqui, ele jogou DC aqui desse lado. Onde ele jogou DC, a linha aqui dos resistores, às vezes ele parte esses resistorzinhos, altera os resistores, levando a queima do LM, que é um comparador 319. Ou o OP, tem um OP aqui também, um drivezinho OP, que também é um comparador na linha MD. Tem muito isso nessa linha MD. Sempre faça aquele check-up antes de trocar os MOSFETs. Aí para você fazer análise, esse módulo ele também não joga PWM. Esse equipamento aqui, pessoal, tá a dica. Ele não joga PWM sem você botar um sinal de áudio nele, ou um sinal de frequência. Beleza? Para você fazer análise nele, ele só joga sinal PWM quando você bota um sinal de RCA. Porque ele pega o sinal do pré, converte no LM319 e joga o sinal no pino 1 no S8244, sinal PWM, que não é aquela onda 100% quadrada, porque o SI trabalha com aquela frequência oscilante. E a outra coisa que ele faz é o seguinte: quando tá com os MOSFET aqui sem um sinal de RCA, quando os MOSFETs está, quando chaveia os MOSFET, ele pega o sinal de comparação do feedback e faz ele circular o PWM. Mas quando tá sem os MOSFETs, para você obter um sinal de PWM no pino 1 do SI, você tem que colocar ou um áudio, qualquer áudio aqui dá para você ter uma noção, ou uma frequênciazinha para você pegar ela aqui no pino 1. Beleza? Eu vou desmontar aqui, tirar todos os MOSFETs para a gente prosseguir no reparo desse equipamento. Desmontei a placa aqui, pessoal, tirei aqui os MOSFET, como eu disse, não sobrou nenhum, todos partiu. Uma outra dica para vocês aí: vocês pegar algum equipamento, pode ser um SD, pode ser um Dataramps aí, um DSP 1600 ou um HD 1600, que usa o SI8244 até o 12.000, 100.000, o que for. Uma dica importantíssima: às vezes o cara não quer trocar o drive, porque é muito caro, hoje tá caríssimo demais, R$140, em torno de R$140 um SI8244. Às vezes o cara não quer trocar, mas a dica é essa aqui, ó. Se ele queimou algum Zener aqui nos gates aqui dos MOSFET, seja ele o módulo, como eu disse, de 1600 ou 3000 ou 2500, o DSP que usa esses drives, o modo que usar, queimou um Zener que seja, pode trocar o drive que ele já queimou.
entrou em curto Zener, ele retorna a corrente e queima o drive. Aí ele queima também esse resistor aqui, ó. 4R7 aqui tá torrado aqui, ó. Tá vendo ali? Esses dois é 4R7, eles são os que levam 12 volts, 15V, né? Para os drive. Um vai para esse drive, o outro vai para o outro. Queimou o resistor, já viu que queimou o drive. Porque muitas vezes os caras não querem trocar, com preguiça de trocar, ou por causa do valor também, né? Cobrou um orçamento e às vezes o valor. Eu, quando queima isso aqui, eu já vou trocando logo de vez. Por quê? Para mim não ter surpresa. Sempre que o equipamento trabalha com 200 volts, uma amperagem super alta aqui na fonte. Se ele tiver qualquer alteração no drive, na hora que você ligar, ele estoura. Estoura tudo. Entendeu? A dica é essa. Queimou algum Zener aqui no gate. Se ele queimou o Zener, você já pode trocar os resistorzinhos de gate, que eles alteram também. Entendeu, pessoal? Nos outros MD, com a versão um pouquinho mais velha do que essa, esse módulo aqui é novo. 2019, uma versão um pouquinho mais velha, ele usava um IN4148 aqui no gate também, de de retenção. Nessa aqui eles colocou o Moore de 120. Beleza? Então são dois equipamentos desses. O outro equipamento tá ali. Vou ver se consigo consertar um desse daqui para hoje, que o cara quer usar esse som já agora hoje. Vou consertar um, amanhã eu conserto o outro. Dá trabalho demais para consertar isso aqui. É um dia quase de serviço. Você desmontar, montar, fazer o teste, análise, depois testar e liberar para o cliente. Beleza, pessoal? A dica é essa. Queimou os MOSFETs, queimou algum diodo Zener, já troca os resistores de gate desse lado que queimou. No caso aqui, todos os 5 do lado de cá queimou. Eu tirei todos os Zeners aqui e os resistores de gate. Esse lado aqui não queimou não. Os Zeners, entendeu? Mas mesmo assim faz aquela análise correta para não ter surpresa na hora da montagem. Como eu disse, na hora que monta isso aqui, o prejuízo é grande, que queima tudo de novo aí. Agora eu vou tirar o drive aqui, o S8244, trocar o resistor também. Tá em curto. Monta. Um resistorzinho aqui também. Partiu. É o resistorzinho que leva a alimentação por o S8244 15V. Geralmente esses amplificadores aqui, pessoal, quando o cliente vai insistindo, nesse caso o cliente deu até sorte. Até falei para ele, você deu um pouquinho de sorte, porque quando ele escutou o estralo dentro do módulo e o módulo piscou a proteção, ele já não ligou mais. Aí tem cliente que fica insistindo, ligando, ele acaba não protegendo aqui a fonte. Aqui queimou, não protegeu o estágio de saída, né? Queimou o estágio de saída, partiu as trilhas tudo. Mas se o cliente ficar insistindo, os MOSFETs estão todos em curtos, ele corre o risco de queimar o outro lado e corre o risco de queimar aqui a fonte, ó. Já peguei vários desses aqui queimados. O estágio de fonte também. E aí o prejuízo é muito maior. Aí quando queima a fonte, queima os drive aqui, o CC 27524 ADGRN, queima, tem um drivezinho que gera aqui os 15 volts, queima também, queima o microcontrolador também, e aí o prejuízo, a pancada é muito maior. Beleza? Agora eu vou colocar aqui, vou ligar esse equipamento, essa placa, fazer análise aqui das tensões, ver se está tudo ok, aí depois a gente vem montando os componentes. Terminamos o reparo aqui, pessoal. Já colocamos todos os MOSFETs aqui, ó, no lugar, todos os Zener no lugar, refiz as trilhas, troca do SI, troca do resistor ali de alimentação do 15V do SI. Tem que refazer as trilhas bem feitas aqui para não correr risco de queima. Vou colocar também um isolador nos indutor aqui, que isso aqui tá durinho aqui, mas tá muito colado na placa. Eu vou colocar já para proteger do futuro isso aqui. Ele não foi essa a causa do defeito dele. Já vamos analisar já vamos ligar já. Aliás, já fiz a análise, já está funcionando, beleza? Só vou agora alimentar e já montar ele na estrutura. Beleza? Essas são as dicas aí. Só ligar aqui agora e já colocar na estrutura, que o equipamento já está perfeito. Então, pessoal, o produto já está reparado, já fiz os testes. Depois de trocar aí os MOSFET, já montei. Sempre faz aquela verificação de frequência em cada MOSFET e de voltagem. A voltagem que dá em torno aí na alta, se eu não me engano, é de 6 a 7 volts. E na baixa em torno de 4 a 6 volts aí. Beleza?
sempre faz aquela análise de MOSFET por MOSFET, para verificar se está ok. Já analisei, já fiz o teste, já fiz o teste de carga, já está funcionando perfeitamente o equipamento do cliente. Beleza? Você que nos segue aqui, dá aquele likezinho, comenta aí os nossos vídeos, para que possamos estar sempre postando vídeos como esses, com dicas e até melhores. Beleza? Eletrônica, novo som.